Beleza, gravação iniciada. Então, hoje a reunião, pessoal, vai ser mesmo uma reunião de planejamento da sprint. A gente demorou um pouquinho para poder começar, mas foi necessário porque a gente precisa planejar o trabalho que deve ser feito. Porque a experiência que eu tive aqui na fábrica, com esse projeto de 2 anos, fora o Rafael e também o pessoal mais antigo aqui da fábrica, é que esse projeto, infelizmente, ele acabou demorando bastante para poder ser entregue, né? Falta de clareza, falta de organização, falta de estrutura, né? E também muita desleixo também da parte de algumas pessoas. Então, visando a gente conseguir entregar de fato esse sistema, eu pude perceber algumas coisas que foram importantes. E até já comentei com vocês numa call passada, que basicamente são duas coisas que a gente está pegando aqui no projeto, é a parte de arquitetura de software e o desenvolvimento, né? A arquitetura, eu falei para vocês sobre a questão de a gente ter um sistema bem estruturado. Isso não se limita apenas à questão da organização dos arquivos dentro de um sistema, mas também a forma como a gente vai implementar o sistema via código mesmo, né? A forma como cada componente do sistema vai interagir com outro componente, né? Será que vai ter, por exemplo, um ciclo vicioso de comunicação, né? Onde um componente A vai chamar o B, ele vai chamar o C e vai chamar de novo o A, né? Claro que isso aí é só um exemplo muito simples que é fácil de entender, né? O ciclo vicioso. Mas com certeza no mundo real a gente pode ter, por exemplo, 5, 6 componentes que eles vão chamando um ao outro. E o sexto, por exemplo, chama o primeiro, vai terminar nele mesmo, né? E aí, isso é muito importante a gente ter, não somente, claro, o arquiteto, mas também o desenvolvedor, porque ele sabendo como que ele está implementando a comunicação no sistema, ele vai conseguir se dar muito bem com essas situações que podem vir a acontecer. Comunicação viciosa, falha de dependências para carregar um componente, né? Bugs inesperados, porque justamente não foi feito devido ao mapeamento dos casos de uso e fluxos de implementação. Então, levando em consideração isso aí, vamos partir para a nosso trabalho aqui do GEPROM. César, você está entrando agora, a gente tem. Eu vou passar bem brevemente aqui o contexto para você, mas sabe que eu vou disponibilizar uma gravação sobre o contexto mesmo, uma gravação bem completa, para você poder entender, e também o Fábio também que ele está hoje na call. Mas basicamente esse projeto que a gente está fazendo, o GPro, ele é um sistema que vai atender o pessoal de direito aqui da faculdade, que é a UNPJ, né? A UNPJ acho que tem uma parceria com essa instituição, tanto é que estudantes do direito do oitavo, nono semestre conseguem fazer estágio nessa instituição, consegue ser acompanhado por os professores de direito, que ali no NPJ se passa a exercer o cargo, o chapéu de advogado, fora que também lá tem secretárias, coordenadores, né? Certo. É uma organização pequena, mas que tem uma estrutura já funcionando bem legal, que ela consegue atender pessoas de baixa renda, né, para poder ter atendimentos jurídicos, né? E aí existe todo um processo que eles seguem para poder realizar esse trabalho. Só que a necessidade de eles terem procurado, por exemplo, a fábrica de software foi porque trabalho manual leva muito tempo, né? Então a TI é a melhor solução para quem quer se livrar de trabalho demorado, né? Trabalhoso, né? Custoso. Certo. E Entendi, aí, bacana. aí eu vou até mostrar aqui uma planilha, ó, que ela reflete bem esse fluxo. Porque entendendo esse fluxo aqui, você vai conseguir entender aqui os casos de uso, todo mundo, né? E, consequentemente, as tarefas. Então, basicamente, esse aqui é o fluxo que a própria coordenadora que solicitou esse sistema passou pra gente. Deixa eu ver se está compartilhando certo aqui no OBS. Tá. Deixa eu ver aqui para vocês também, que tem que ter essa atenção. Boa, tá ok. Então, são 5 etapas que eles passam lá, certo? A primeira é a parte do atendimento inicial, onde a pessoa de baixa renda comparece lá ao estabelecimento e solicita por um atendimento jurídico. Aí, de acordo com a área que ele deseja ser atendido, vai ser categorizado o atendimento, então pode ser civil, família, trabalho penal. Tem a parte de medida judicial que não precisamos nos atentar agora, isso é mais para frente.
Tem a ficha de triagem, que ela já vem junto com o atendimento inicial. Tem os responsáveis e temos os status do atendimento, né? Então, simplificando, né? A pessoa chega lá, deseja ser atendida, né? Ela pode vir a ter ou não o atendimento, né? Em 90% dos casos é sim, atendimento, né? Quando que o atendimento não vai ser da ok, né? Aí você tem que ver com eles, mas na minha visão, por exemplo, eu enxergo que, por exemplo, se a pessoa tiver uma pessoa que tem alta renda, por exemplo, não faz fazer sentido, né? Uma pessoa de alta renda querer comparecer um estabelecimento se ela tem grana para poder bancar um advogado particular, né? Então esse já é, por exemplo, um caso elegível para poder indeferir aqui o status, ó, o atendimento. Também tem a parte do atendimento desarquivado, né? Que é, por exemplo, o assistente dele foi lá, preencheu a ficha direitinho, né? E aí, tendo preenchido o atendimento, ele fica nesse status aqui, aguardando documentação. Porque o pessoal do direito ali precisa reunir os documentos necessários para poder lá na frente comparecer um órgão mesmo do governo que trabalha com essa questão de processo para poder dar aqui dar a petição inicial no processo. Né? Sem os documentos ela não consegue, então enquanto o atendimento que está sendo feito para esse assistente não tiver, por exemplo, documentos distribuídos, ele não é aprovado e consequentemente a roda não anda. Mas ele preencheu a ficha bonitinho, trouxe os documentos e não foi reprovado, né? Por alguma questão particular. Então segue adiante com as etapas, né? Certo, entendi. Boa. Aí, etapa 2, atendimento teve os documentos entregados, né? O atendimento está aprovado, só fica mesmo aguardando a distribuição do processo. Né? Tem mais um documento que vai ser necessário, que é esse aqui de suficiência financeira, né? Beleza. Aí, beleza. Consegui os documentos para poder dar entrada aqui no processo. Geralmente leva, por exemplo, 30, 40 dias para poder dar, de fato, ser aberto, né? Aí, quando ele é aberto, automaticamente o atendimento entra para a etapa 3, onde novos dados a gente vai ter armazenado do processo que foi aberto, lá no PJI, por exemplo. Aí, inclusive, o responsável que vai estar conduzindo essa etapa do atendimento já vai ser outra pessoa, não vai ser mais a secretária, vai ser o advogado, que é o professor de direito. E aí temos o andamento desse atendimento com o processo aberto, onde, por exemplo, a gente tem a parte de histórico, que o pessoal do NPJ entra em contato para poder manter atualizado, assistir da questão do atendimento, se está tudo ok, se está precisando de alguma coisa para poder eles prosseguirem, né? Então é a etapa de andamento, ou barra histórico. Aí tem conjunto advogado e secretária. E sabe que o estagiário vai estar sempre presente nesses estágios, tá? Ele não vai ser a pessoa principal, justamente porque ele não é a pessoa capacitada para poder de fato conduzir sozinha, mas ela vai estar envolvida para poder aprender. Então, aqui a secretária vai estar responsável, mas o estagiário vai estar no pé, por exemplo, para poder aprender um pouco. Aqui também, né? Aqui e aqui. E para finalizar, a gente vai ter a parte da etapa 5, que a gente vai ter o arquivamento do processo e, consequentemente, o arquivamento do atendimento, né? Tudo certinho, o processo foi resolvido com sucesso. Então vamos também arquivar o atendimento que a gente efetuou. E é isso aí. É uma pessoa feliz para nossa estatística, né? A estatística deles, né? Certo. Então, é bem simples essas etapas, né? Mas quando a gente não tem clareza do que a gente vai fazer, acaba que a gente pode se embananar, atrasar, né? O que foi que aconteceu, né? Mas beleza, vocês agora têm um entendimento de como acontece lá. A parte de negócio. Agora é uma coisa que vocês, como desenvolvedores, têm que ter a parte de enxergar o técnico, de como implementar o técnico, o software, né? E para isso, ó, eu tive o trabalho de fazer aqui a parte de os casos de uso, né? Os famosos diagramas de casos de uso, que todo mundo aqui já fez modelagem orientada a objeto, né? Na faculdade. E aí, olha só para vocês verem, né? Só para revisar, né? Tem, por exemplo, esse contexto aqui de ações globais. Então, por exemplo, alterar a entidade, que é o update, que a gente vai ter no sistema. Alterar bug. É um conceito que eu vi recentemente aqui na empresa que eu estou trabalhando, que é você trabalhar, por exemplo, com um volume de entidades. Né? Então, ao invés de ter, por exemplo, uma entidade para atualizar por vez, vocês podem, por exemplo, atualizar um conjunto de entidades por vez. Né? Esse é um recurso bem interessante que a gente pode implementar no sistema para trazer produtividade para eles. Né?
Temos também a parte de eleição, software e hard delete, que ele é muito importante ter, viu? Para a gente poder trabalhar com auditoria, né? Isso eu vou explicar mais para frente. Temos a parte, por exemplo, de usuário, que é a parte core do sistema, né? Sem usuário a gente não consegue interagir no sistema. Então a gente vai ter, por exemplo, o caso de uso da um usuário já existente poder cadastrar algum usuário novo, né? Como administrador, estagiário, advogado, secretário ou coordenador. E um detalhe muito importante é a gente ter, por exemplo, o estagiário obrigatoriamente incluir um professor para ser o supervisor, né? Porque a lei obriga que o estagiário seja supervisionado por alguém da empresa, né? E nesse contexto vai ser um professor. Então, tá mapeado aqui a nível bem superficial, mas com as tarefas e especificação de caso de uso, a gente vai ter um melhor detalhamento de como seguir com o técnico disso aqui. Temos também a parte de ativação e ativação de usuário, que é importante também especificar. Reset de senha. E para quem for de fora do sistema, por exemplo, um usuário não autenticado, se ele quiser consultar, eu tenho um usuário nesse sistema, ele pode, por exemplo, exercer esse caso de uso. Que a gente também pode entender como a intenção do usuário, né? Guarda essa palavra, intenção do usuário, né? Que ela vai ajudar bastante a entender como as coisas devem acontecer no sistema. Aí, em paralelo ao usuário, a gente vai ter também a parte de grupo de usuário, né? Então, o grupo vai ser muito importante para a gente poder organizar a quantidade de estagiários que forem entrando e saindo do cada semestre no NPJ, né? E aí, criação de grupo, vai ser um cara que a gente vai ter que implementar, adicionar usuário, remover usuário, inativar, grupo de usuário, ativar, né? Temos a parte do Extend também, que eu vou falar já já. E temos também a questão da permissão de usuário, por exemplo, se a gente for adicionando um grupo que tiver uma permissão maior, automaticamente deve ter uma permissão desse grupo, né? E seleção de usuário que é necessário para esses casos de uso funcionar, né? E aí, para vocês entenderem, né? Se a gente vai trabalhar, por exemplo, com um grupo no sistema, para poder trabalhar com essa questão de eficiência de trabalho, né? Por exemplo, lá é comum, todo semestre, 200, até 300 estagiários, por exemplo, entrarem e saírem por semestre, né? Aí imagine, por exemplo, uma secretária fazendo na mão cada estagiário ativando, né, na mão, né? Cada um. Não faz sentido, né? Se a gente puder, por exemplo, dispor de um meio, por exemplo, um grupo que a gente adiciona esses estagiários. E no momento que o semestre virar, a estagiária só vai nesse grupo, por exemplo, e clica no botãozinho lá, inativar os usuários desse grupo, né? Se o sistema oferecer essa opção, ela vai ter, por exemplo, a economia muito grande de tempo, né? E aí que entra, por exemplo, esse caso de uso Extend. Que lembre-se, Extend é uma funcionalidade opcional que ela pode vir a acontecer. O usuário, por exemplo, ele pode vir a querer apenas inativar o grupo e deixar, por exemplo, usuários ativos, mas se ele quiser, além de inativar, né, no momento que ele inativar, ele também pode inativar o grupo, ele também pode inativar os usuários desse grupo. Então, esse tipo de relacionamento faz muito sentido ficar expresso dessa forma e que pode ajudar vocês a terem futuramente outros casos de uso também, que vocês forem pegar, né? Essa questão de role, eu vou deixar para uma outra ocasião, porque tem que ser pensado melhor, mas quase na cabeça. A gente vai, cada perfil de usuário aqui no sistema vai ser uma role. Então, o estagiário, perfil, também a gente vai ter uma role correspondente a esse perfil, a role do estagiário. Perfil de advogado, ele também vai ter uma role idêntica, a role de advogado, né? E aí temos uma matriz de permissão, que ela inclusive precisa ser revisada, né? Ela basicamente diz quais ações cada perfil de usuário pode exercer no sistema. E quando eu falo ações, eu digo o CRUD, que cada perfil pode exercer. Por exemplo, o coordenador é um dos perfis mais altos que vai ser desse sistema. Então, com certeza, ele tem que ter o acesso mais amplo possível às ações do sistema. Como criar, ler, atualizar, inclusive deletar. Agora, um estagiário, por exemplo, que está lá embaixo na hierarquia, não faz sentido ele ter permissão para poder deletar as coisas, né? Ainda mais se for uma coisa bem importante como usuário, né? O atendimento, né? Não faz sentido ele ter esse poder. Então as rules, elas existem justamente para isso aí, as permissões. Temos uma matriz que faz esse mapeamento, mas precisa ser revisado e, consequentemente, disponibilizado para vocês. E aí, beleza?
assistido, ó, temos esses casos de uso aqui, ó. Cadastro de assistido, vai envolver algumas regrinhas, né? Consulta de assistidos, seja pelo algum usuário do sistema, estagiário, professor, né? Coordenador, ou então o próprio assistido, que ele não vai ser um usuário do sistema, tá? Apesar que ele pode vir a ter um cadastro de CPF e senha, para poder, somente para poder ler. Mas se for para, por exemplo, interagir no sistema, como por exemplo, criar algum registro, atualizar, ele não vai ter esse poder, logo a gente não vai considerar ele um usuário. Mas sabe que se o assistido quiser também consultar alguma coisa, ele pode vir a fazer esse sistema, né? E a gente dispor essa opção, vai ser muito bom para ele. E aí, consultar atendimentos que está no nome do assistido. Também a parte de notificação. O sistema dispor de uma forma da alguém do MPJ notificar esse assistido, seja por WhatsApp, por exemplo, então por e-mail, né? A gente pode também trabalhar nisso aí, que vai ser muito interessante para eles, né? Especialmente na parte na etapa 4, que é a etapa que tem a parte histórica. Então, assistir, estou entrando em contato com você pelo WhatsApp para poder te pedir algumas informações. Você, por favor, pode fornecer para a gente essas informações, né? Olha só que interessante esse caso de uso, né, país? Não foi uma coisa que eles pediram, mas como analista de requisito, por exemplo, é importante a gente ter esse entendimento. Será que esse caso de uso ou essa intenção vai fazer sentido para eles, né? Foi o que eu percebi, coloquei e a gente pode implementar. O cliente pode usar e pode perceber. Nossa, faz muito sentido isso aqui. Muito, muito obrigado por vocês terem pensado dessa forma pela gente, né? Aí temos notificação de assistido, configuração de formas também de ser notificado, né? Quero somente por e-mail. Não, quero por todos os canais disponíveis. E-mail, WhatsApp, SMS, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, né? Então, vou prosseguir. Temos aqui a parte de atendimento, ó, que ele é um pouquinho maior. Ele, inclusive, ó, esses casos de uso aqui, por exemplo, que estão com setas, eles refletem exatamente as etapas aqui do processo de trabalho deles, né? E aí, os desenvolvedores que forem responsáveis por implementar esses casos de uso devem ter atenção. Se, por exemplo, esse fluxo de negócio ele é respeitado no sistema, né? Claro que as tarefas vai ter o detalhamento, né? Mas um ponto também que foi feito foi justamente essa questão das setas, né? Que denotam um fluxo do atendimento, né? Tá, para a gente não perder muito tempo, vou prosseguir aqui nos outros casos também, outros contextos. Então, também vamos ter a parte de relatório, né? Então, vai ser muito importante para eles também gerar relatório com base no atendimento selecionado, né? E talvez processo. O processo não vai ser totalmente o processo do PJI que vai ser aberto, vai ser apenas alguns dados essenciais que a gente vai armazenar no sistema. Aí temos, por exemplo, algumas ações do CRUD, ilustrado aqui nesse caso de uso, né, como a parte de criação, também a parte de leitura, mas com certeza a gente vai ter a parte também de atualização e deleção. Também vamos ter a parte de arquivamento do processo, que automaticamente vai incluir encerrar o atendimento vinculado. Né? Temos a parte de jurídica, que vai ser necessária para o prosseguimento do atendimento. E temos a parte de auditoria, que ela vai ser importante para fins de segurança e até também leis brasileiras, né, como a LGPD, por exemplo. Então, beleza. Todo mundo já viu isso aqui na terça-feira, né? Ou na quarta-feira isso aqui. Não, foi semana passada, né? Essa é a questão do contexto. Vou gravar um vídeo, né, para quem quiser ter um entendimento mais completo, né, porque tem muita coisa para poder falar. Mas, feita essa revisão, então vamos para o planejamento. Então eu fiz aqui a criação do projeto. Não vai ser MPJ, pessoal, vai ser agora GPro. MPJ considere como a tentativa de implementar o sistema, tá? Ele tem inclusive tarefas que a gente pode dar uma olhada, por exemplo, né? Como, por exemplo, implementação de testes, por exemplo, implementação de filtro de tabela, implementação de cache, né? Mas vamos deixar esse cara de lado, por exemplo, porque não vai ser nosso foco trabalhar com requisito, mas sim agora com casos de uso. Casos de uso, ó, é diferente, inclusive, de requisito. Eu fiz até essa pergunta pro GPT e ele me ajudou bastante com esse entendimento, né?
requisito ele declara o que o sistema, por exemplo, ele deve fazer. Enquanto que o caso de uso ele descreve a perspectiva a partir do usuário. São coisas completamente diferentes. Você pode escrever, o sistema ele deve fornecer meios de ser performático. E para isso vamos fazer uso de cache, né? Que é um ótimo mecanismo para isso. Mas se eu for pensar, por exemplo, numa perspectiva de usuário, raramente eu vou ter um cliente que vai falar com a gente, com um time de software, falando o seguinte: antes de qualquer coisa nesse sistema, eu quero que esse sistema ele tenha o uso de cache tal. Vocês nunca vão ver uma situação dessa, porque é uma coisa técnica. Raramente o cliente vai saber disso aí, não sei se ele for também um desenvolvedor, né? Mas não convém o caso, né? Não descreve o que o usuário quer em relação ao sistema. Isso que foi falado descreve o que o sistema deve fazer para permitir que o usuário interaja, então comportamentos sejam exercidos, né? Então, um tem mais para focar no sistema e o outro no usuário, né? E uma das razões por que a gente falhou no passado foi por causa disso aí. A gente estava muito focado no sistema, mas provavelmente como a gente fosse entregar para o cliente, ele iria ficar muito feliz e com certeza a gente tem que atuar na correção. Então fica essa diferença principal, tá? Tem muitas outras coisas também. Um comparativo, né? Posso compartilhar também com vocês se vocês quiserem, né? Tem aqui o link que eu posso compartilhar. E aí, no GPro, backlog. Então temos aqui, ó. Já aparece esse sprint aqui para começar já amanhã, pessoal. Mas vai ser uma sprint de 2 semanas. A gente vai ter, por exemplo, 12 tarefas para a gente poder trabalhar. Elas estão divididas por épicos aqui no Gira. Mas vamos enxergar isso aqui como pedaços do sistema, então módulos, né? E aqui os principais que a gente vai ter que trabalhar já de início, a parte do usuário, atendimento e assistido. Tem os outros também que eu mostrei aqui, por exemplo, nos casos de uso, né? Grupo de usuário, relatório, processo, auditoria, aspectos globais do sistema, que a gente pode enxergar como requisitos do sistema. Mas por enquanto vamos começar esse sprint já focando no mais importante, que são esses caras aqui. E aí tem mais coisa aqui também, ó, no backlog, referente a esses caras, né? Mas à medida que a gente for avançando, a gente vai colocando em novas sprints esses caras, né? E também tudo é com base na capacidade do time, né? Se a gente vai estar trabalhando acho que com apenas 8 pessoas, então não faz sentido a gente sobrecarregar a sprint com muitas tarefas, porque 8 pessoas não vai dar conta de tanta tarefa. Mas se a gente tiver, por exemplo, os overs de pessoas, por exemplo, 16, aí faz sentido a gente trabalhar com bastante tarefas na sprint, né? E aí, eu já fiz o trabalho aqui, ó, de detalhar cada tarefa. Então, eu acredito que vocês não vão ter muitas dúvidas. Mas se tiver, é bem-vindo vocês fazer, tá? Aqui, por exemplo, cadastrar assistido que já está no usuário da Carol. Inclusive, eu já vou até daqui a pouco validar com vocês se está tudo certinho a questão das tarefas, né? Se vocês dão conta, né? Esse aqui, por exemplo, cadastrar assistido. Eu procurei começar por cada tarefa. A parte da visão negocial, seguida da visão técnica, né? A gente entender, por exemplo, como é que funcionam as coisas num negócio e tendo a capacidade de enxergar como se deve funcionar o sistema, já é um ponto positivo, já é uma habilidade que já torna vocês um desenvolvedores ou desenvolvedora diferentes. E, por exemplo, aqui, ó, cadastrar assistido. Como é que funciona lá no MPJ, né? Quando, por exemplo, um funcionário ele recebe uma pessoa que deseja ser atendida para ter um problema jurídico resolvido, esse funcionário precisa cadastrar essa pessoa. Agora, como é que isso fica no sistema, né? O usuário, ó, já mudou até o nome, né? Que é o funcionário, ele deverá dispor de fácil acesso para cadastrar essa entidade. O assistido, que na visão de negócio é a pessoa que será atendida. Então, veja só, é uma habilidade de converter negócio em técnico. Sendo capaz de fazer isso aí, a gente já consegue ter clareza de como implementar. Temos a parte de arquitetura que ela sempre vai anteceder a parte de desenvolvimento. Eu comecei com a parte bem básica, que é a parte de organização de pastas, por exemplo, mas a arquitetura vai muito mais além do que isso aí. Eu estou começando na arquitetura, então também não vou ter muita profundidade, mas só pelo fato de a gente começar com uma boa organização já vai ajudar bastante. A gente tem, por exemplo, a gente concentrar a nossa primeira organização por módulo, então, por exemplo, assistido aqui em primeiro nível, atendimento aqui embaixo também. Aí dentro de assistida a gente vai ter, por exemplo, um, um padrão de camadas, né? Então, controlador, serviços, repositórios,
e por aí vai, né? Isso já vai ajudar bastante. Inclusive, quem já ouviu falar de microserviços, esse tipo de organização já facilita o processo de migração de um monolito para microserviços, né? Então, a importância de uma arquitetura já ser definida antes do desenvolvimento, né? Legal. Temos também a parte de design de software, que ela anda bem coladinha com a arquitetura, mas ela é diferente, porque a arquitetura ela foca mais na parte técnica da coisa, técnica e micro da coisa. Já o design já foca também na parte técnica, mas é uma parte mais macro, uma coisa bem maior. Que é uma coisa que eu posso citar é a parte de princípio Solid. Quem nunca viu, eu convido a conhecer um pouco disso aqui. Não é fácil, né, aprender Solid, porque eu também estou aprendendo um pouco desse cara já tem tempo. Mas eu garanto que se vocês aprenderem Solid já desde cedo, vocês vão ter muita facilidade para poder desenvolver e manter sistemas, porque faz muito sentido esses princípios. Você trabalhar, por exemplo, tem uma classe que ela vai fazer apenas uma única coisa. Pode parecer ruim, a gente tem, por exemplo, a coisa que vai fazer uma coisa muito específica, mas pensando pro lado de manutenção, é até melhor porque a gente vai ter, por exemplo, uma classe que faz apenas uma coisa, mas ela vai fazer uma coisa muito bem feita. Se você quiser, por exemplo, trabalhar dentro daquele contexto, tem que achar o cara que é responsável justamente por aquela função, né? Então, esse cara que eu falei, por exemplo, é o SRP, que é a primeira letrinha desse conjunto Solid, né? Temos também outros também, não vou falar agora porque ainda não é sobre isso aí, mas eu convido vocês a estudarem esse cara porque vale muito a pena. Temos a parte de modelagem, ó. Eu até pensei em disponibilizar para vocês, mas eu acredito que vocês podem fazer por conta própria. Quem já pegou treinamento comigo, como por exemplo a Carol e o Cauã, e o Eric também, vocês vão conseguir fazer bem essa parte da modelagem. Que é basicamente, ó, eu vou pegar aqui as modelagens que a gente tem do sistema, ó. Eu vou abrir aqui para depois compartilhar com vocês na tela. Deixa eu ver se eu acho que a modelagem também vai ser muito importante para vocês poderem implementar corretamente o sistema. Deixa eu ver se está certo para vocês aqui. Tá, no OBS tá ok. E para vocês vai estar um pouco pequeno, mas vou aumentar. Então a gente pode ter três tipos de modelagem, por exemplo. A conceitual vocês não vão precisar fazer, porque ela já vale para todas as tarefas que a gente for fazer. Que é esse cara aqui, por exemplo. A gente tem aqui, a mesma coisa que foi falado nos casos de uso, os contextos, né, de casos de uso, a gente também tem aqui nessa modelagem. A gente tem, por exemplo, o core do sistema que é o usuário, atendimento também. Olha o tanto de relacionamento que o atendimento tem com outros módulos do sistema, né? Atendimento interage com o usuário, por exemplo, interage com o assistido, interage com o ficha, interage com o histórico, né? Interage com o processo, com medida. Então a gente vê aqui que ele já interage com 6 entidades, no mínimo, né? Temos a parte também de logs de auditoria, né? Ou logs de exclusão, agindo também. Futuramente a gente pode implementar esse cara também. Beleza. Mas aí para vocês mesmo, a modelagem mesmo para cada tarefa, ela vai ser mais nesse formato aqui, ó. Um ML, back-end. E deixa eu pegar aqui um bom. Vou pegar usuário. Aqui, ó. A gente pode ter essa modelagem aqui, né? No back-end, né? Então a gente pode ter DTO para criação de usuário, DTO também para atualização. E uma pergunta que vocês podem fazer. Jonas, por que dois tipos de DTO? Para a mesma entidade, né? Aí isso aí já entra uma questão mais de design, né? A gente tem, por exemplo, o DTO de criação de usuário, que tem, por exemplo, campos que se repetem com o de atualização, mas que é necessário ele existir por conta da questão da responsabilidade única, né? Pode ser que futuramente esse cara aqui, por exemplo, de criação, ela venha a mudar por alguma razão específica. E se a gente estiver, por exemplo, trabalhando com apenas um DTO, por exemplo, apenas o usuário DTO, a gente vai ter problema, porque a gente vai ter que fazer gambiarra para poder atender a solicitação de um caso de uso bem específico.
Então, com boa prática, a gente vai trabalhar com essa, com essa granularidade. A gente vai ter, por exemplo, details para criação, identidade também e atualização. Vamos ter também a parte de models também, que já vai ser de fato que as services vão trabalhar. O padrão, né, vai ser, por exemplo, um idioma das services. A gente pode ter também até a parte de entidade, que vai ser já uma model vinculada a um banco de status, né? Novamente, ela vai apresentar campos repetidos com a model e DTL, mas é necessário porque os propósitos de cada um deles são diferentes, né? Então, veja bem aí a questão de arquitetura presente sendo explicada para justificar o desenvolvimento dessas classes, né? Então, voltando aqui, né? Então, modelagem vocês podem vir fazer, né? Recomendo vocês fazerem. Não sei se eu vou conseguir fazer porque é muita coisa para poder fazer, mas eu posso fazer sim para vocês se vocês pedirem, tá? Aí esse aqui, por exemplo, da Carol, se ela for criar a modelagem para assistido, como é que ficaria, né? Ela, por exemplo, teria que se basear essa arquitetura aqui de já passada. Assistido, por exemplo, vai ter controlador, serviço e repositório. Beleza. Como é que eu vou fazer esse caso de uso? Ou lembre-se da palavra que eu falei para vocês, guardarem que é intenção. Como é que eu posso fazer com que um usuário consiga ter a atenção de cada ação assistida, né? Por exemplo, no back-end, né? Como é que eu vou fazer isso aqui funcionar no sistema, né? Aí ela pode vir modular e pensar, tá, eu vou começar pelo controlador porque é a primeira coisa que bate no back-end, né? O back-end recebe a requisição, por exemplo, JSON do front-end, bate no controlador, o controlador já tem a responsabilidade de rotear para onde ele vai delegar o tratamento desse payload para algumas services. E aí ela pode vir aqui criar, por exemplo, pegar o Draw.io, que é essa ferramenta aqui, né? Ela pode vir aqui, eu vou abrir aqui aqui um novo diagrama. Então, demonstração de modelagem de tarefa do GPRO. Então, vamos esperar aqui um pouquinho. Então, vou abrir aqui uma nova janela. Carregando, carregando. Beleza, carregou. E aí, acredito que a maioria de vocês já trabalharam com essa ferramenta, né? Seja para banco de dados, então modelagem de software orientado a objeto, né? Que é uma ferramenta open source, né? E aí a gente pode vir aqui, ó. Seleciona a seção adequada. Vou pegar, por exemplo, um quadrado que vai representar um contexto. Ou então melhor, eu vou pegar um container da UML, que ele vai ter uma forma melhor. Aqui, ó, frame. Aí eu posso vir aqui, ó. Vou chamar esse cara de controlador. Ou controller, né? Então a Carol ela pode vir aqui nessa ferramenta. Ela pode pensar, tá, para eu conseguir implementar essa visão de negócio do cadastro de assistido no sistema, ou seja, no aspecto técnico, eu vou pensar da seguinte forma. Eu vou ter, por exemplo, back-end que ele vai receber uma requisição lá do front-end. Então, olha só. Payload do front-end JSON. Beleza. Ó, tá chegando. Vai cair aqui, ó. O primeiro cara que vai cair no back-end vai ser um controlador. Beleza. O controlador, ele vai ter, por exemplo, algum método para poder. Deixa eu ver. Pegar, por exemplo, Hexagon. Ele vai ter, por exemplo, algum método aqui, ó. Por exemplo, insert assistido. Ele vai ter, por exemplo, uma rota que ele vai ser correspondido. Então pode ser barra assistido, onde ele vai usar, por exemplo, o método post. Então, o controlador recebeu a seguinte requisição.
assistido barra assistido com o verbo post, né? Então ele automaticamente sabe que ele deve chamar o método que seria assistido. Com certeza ele vai ter a sua implementação, onde dentro dessa implementação ele vai chamar, por exemplo, um serviço e consequentemente esse serviço vai ter a opção de, por exemplo, inserir, né? Aí beleza. Com certeza ele também vai ter outros métodos também, né? Com outras rotas mapeadas também, né? Mas para ilustração a Corel pode vir fazer isso aí. Ela pode apenas trabalhar só com esse único método, por exemplo. Então, chegou aqui, né? Então, ao invés de bater nesse frame, ele pode já cair aqui direto para esse cara aqui, por exemplo, né? Aí, vou clicar aqui também, só para ilustração didática. E aí a gente vai ter, por exemplo, agora a questão das service, que é um outro domínio, né? Uma outra camada. E por aí vai. Mas ainda assim, só essa ilustração não vai ser suficiente. Então, em dado momento, ela pode vir a, por exemplo, fazer uso de diagrama de classe, né? Onde ela pode ter, por exemplo, minha classe assistida service. Então ela vai ter, por exemplo, ela pode vir até alguns campos, por exemplo, e alguns métodos também. Bagunça, né? Os métodos aqui. Por exemplo, o método que ela vai explicitamente aqui, ó, colocar vai ser insert, né? Ele vai receber o assistido. E ele vai vir a retornar, por exemplo, o assistido recebido, né? Como a tarefa dela é só especificamente o cadastro, então não precisa trabalhar o CRUD todo da service, né? Apenas o essencial, né? Então ela pode até fazer, ó, uma correlação, então esse método que está sendo chamado fluxo é exatamente essa classe aqui que eu vou implementar. Inclusive, ela na implementação ela pode começar, por exemplo, codificando uma interface e chamando essas interfaces em cada camada. E uma vez feita essa questão das interfaces, ela de fato parte para a implementação, que a gente chama de classes concretas, né? E aí segue adiante aqui com a tarefa, né? Onde a gente tem, por exemplo, a parte de implementação, que eu super recomendo, viu, pessoal, vocês, por exemplo, pegar um campo que eu criei aqui no Gira, implementação, e descrever o passo a passo que vocês têm que fazer. Por que isso? Se vocês conseguirem descrever o passo a passo que você deve fazer, vai ficar muito mais fácil de vocês saber como fazer, claro. E até também para mim poder validar, então outra pessoa que é de fora, por exemplo, pegar o seu trabalho que ficar incompleto, por exemplo, né, e dar continuidade, né. Então, essa questão de implementação é muito importante. Então, primeiro passo, criar controller, né. Segundo passo, criar service. Terceiro passo, criar o repositório. Quarto passo, criar interfaces e entidades, né, relacionadas, né, por aí vai. E aí, beleza, modelagem feita, implementação também feita. Tem a parte de validação, ó, que eu vou ter que olhar quando vocês derem o ok, que vocês implementaram a tarefa, né? Já coloquei a observação. Vou fazer a validação. E aí, eu vou verificar, ó, se a arquitetura, por exemplo, está sendo seguida, o design também. E é tudo conforme aqui a questão da tarefa, tá, pessoal? Se viesse alguma coisa a mais, vai ser na PR, que vocês vão abrir no GitHub. Aí temos também a parte das visões também, se está ocorrendo tudo certinho. Então a visão de negócio está sendo devidamente refletida na parte técnica. Se o usuário está conseguindo de fato cadastrar o sentido com sucesso. Temos também a parte de caminhos alternativos, né, e exceções. Esse aqui é mais lá embaixo da tarefa, né? Esse aqui tem a ver mais com a parte de especificação do caso de uso. Onde a gente tem aqui, ó. Vamos lá de novo. Temos o caso de uso de assistido, cadastrar assistido. Então, vocês podem perceber que aqui não fala nada de como que deve proceder a lógica da coisa.
Mas se eu tiver, por exemplo, a especificação, já vai ficar muito claro como é que é esperado o funcionamento desse cara. Então a gente vai ter, por exemplo, o ator, que é o usuário, pré-condição. O usuário tem que estar na tela certa para poder fazer o cadastro do assistido. E percebe, eu coloquei atendimento e é justamente isso. Tem que estar na tela de atendimento para depois cadastrar o assistido, né? Se for de outra forma, pode dar problema na questão da integridade. Então, por enquanto, é bom sempre seguir a lógica do fluxo. E aqui, ó, as etapas, né? O usuário vai vir aqui, ó, vai acessar, por exemplo, essa tela de atendimento. Aí dentro da tela de atendimento ele vai ter a opção de cadastro assistido. O sistema vai redirecionar o usuário, por exemplo, a uma nova página, então ele pode vir abrir um modal. Aí, inclusive, tem que especificar aqui também, né? Eu vou, por exemplo, colocar em nova tela. Né? Então, não, vou facilitar para a Carol aqui. Vou colocar modal, que acho que deve ser um pouquinho mais difícil trabalhar com nova tela. Em modal. Aí, beleza, vai preencher. O usuário vai ter que preencher esses dados do assistido no modal. Vai submeter esse formulário. O sistema vai validar. Aí, como esse aqui é um caso de sucesso, né? Então não vai ter a questão de um if, por exemplo, se sucesso faz tal coisa, se não faz tal coisa. Não. É um fluxo de sucesso, então vai validar, vai notificar o usuário tudo ok, e vai redirecionar o usuário para a tela devida, né? Claro que tem que também ter o fluxo de exceção. Esse aqui eu não coloquei, mas nas outras tarefas tem essa questão da fluxo de exceção. E aí, para terminar aqui o raciocínio, vou verificar também essa questão, tá? Se a especificação está sendo seguida corretamente. Testes automatizados, eu super recomendo vocês também aprenderem a usar, porque vai ajudar bastante futuramente com a parte de manutenção. E documentação também. Abrir pull request também. É bem simples de abrir, e necessário para todo o desenvolvimento, né? E validação da PR. Então, feito esse checklist passado, eu vou vir aqui, vou mudar esse campo para sim. E quando eu for fazer feito o deploy, por exemplo, para produção, eu vou vir aqui e mudo para sim. Alguém tem uma dúvida até aqui? Não, né? Então, beleza, temos mais uns 11 minutos. E aí, vamos trabalhar, pessoal, com a parte de estimativa de histórias, também validação da atribuição. Mas antes eu vou só mencionar a questão do fluxo de exceção, que eu falei que ia demonstrar. Então, esse aqui, por exemplo, já está no usando o Fábio. Também, ó, a mesma estrutura, ó. De negócio, técnica, arquitetura, design, modelagem também. Ele pode vir a fazer, ou então, se precisar de ajuda, eu posso vir também a fazer também, sem problema algum. Implementação, descrever o passo a passo, checklist que eu vou fazer para vocês também, quando tiver tudo ok, né? Tiverem terminado. Especificação, ó. Esse aqui já está mais completo, que ela tem o fluxo principal, fluxo alternativo e também fluxo de exceção, que é a parte de erro, né? Então, como é que o sistema deve se comportar quando alguma coisa acontecer de errado. Por aqui, porque pareça, pessoal. Infelizmente, tem muita gente que erra com essa questão da implementação, porque acha que tudo é um caminho feliz. Mas nem tudo é um caminho feliz na vida real, né? A gente precisa ter também, claro, desenvolvido também como é que um sistema deve se comportar caso alguma coisa dê ruim. Porque se alguma coisa der ruim, o sistema não conseguir reproduzir lidar com essa questão da melhor forma possível, o negócio não vai para frente. Tanto o cliente quanto o desenvolvedor vão ficar confusos como é que deve proceder e vai ser perda de tempo, né? Então, vamos dar valor a essa questão do mapeamento, tá? Não só do caminho feliz, mas também exceção. E aí, é isso. Tá, então vamos começar com a parte de validação de tarefas. Então, eu vou começar já com a Carol que está aqui primeiro aqui na listagem, depois eu vou começar com o Wesley. O Cauã não está aqui na call. E o outro Cauã também não. E por fim, o Eric. Então, Carol, para você tá ok essas duas tarefas aqui, ó? Cadastrar assistido e também consultar atendimentos do assistido?
Sim, tá tudo ok. Tá certo. Aí você pode dar uma olhada bem, quando você for trabalhar amanhã, então sexta-feira, né? Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, tá? Eu vou procurar, de fato, responder, né? Pra não gerar nenhum problema. E aí, modelagem, vou deixar a responsabilidade com você e também com os demais para poder tentar fazer. Se tiver dificuldade, pode estar pedindo ajuda. E aí, é seguir pra frente, né? Com a parte de tempo, né? Quanto tempo tu acha que tu vai levar para poder fazer essa tarefa aqui e essa daqui? Bom, como são tarefas que eu já fiz diversas vezes, acredito que será rápido. Não vai demorar muito, não. Talvez eu tenha mais dificuldade em questão de entender como vai funcionar tudo, mas não a programação em si. Certo. Então, você acha que, por exemplo, umas 8 horas é o tempo ideal? Ou 6 horas? O que tu acha? Se eu pegar um dia inteiro, eu acredito que eu consiga fazer. Bacana. Então, eu vou colocar 8 horas, então, líquidas. Também, posso colocar também para esse cara aqui? 8 horas? Sim, Bacana. Aí, outra coisa também, pessoal. No GitHub a gente não tem ainda os novos repositórios, mas eu vou subir. Então, eu vou abrir aqui. Vamos esquecer esses que estão já vigentes. NPJ Backend Frontend, eles vão ficar arquivados, tá? Eu vou subir os novos repositórios, vai estar tudo bonitinho. O frontend também vai ser em Angular. Dessa vez vai estar com a versão mais recente. O backend também vai ser em Java com Spring, vai ter uma versão mais recente. Só que a diferença aqui é que a gente vai começar do zero, seguindo já uma arquitetura já pensada, né? Que é essa aqui já pré-microserviços, né? Vai ser bem bacana e vai ajudar bastante a gente conseguir desenvolver, evoluir com o sistema. Então, amanhã eu vou notificar vocês no grupo lá, para vocês poderem ficar cientes disso aí e de fato começar a trabalhar em cima. Quem tiver dúvida com a parte de abrir cliente para poder trabalhar isoladamente do código principal, eu posso fornecer para vocês alguns recursos, né? Ou também, se vocês tiverem proatividade, vocês podem pesquisar na web também, né? Parte de Git, né? Eu já fui ensinar a parte de treinamento também. Carol já sabe muito bem como é que funciona. O Eric acredito que sim. Os mais velhos também já sabem muito bem como é que funciona. Então, esse é só uma pessoa que pode vir precisar de ajuda e pode vir falar comigo sim, sem problema. Tá, deixa eu ver outra pessoa. Wesley, tá podendo falar? Tô sim, mano. Opa. E aí, pra você tá de boa fazer essa tarefa aqui? Esse caso de uso, esse atendimento? Tá sim, beleza. Tava dando uma lida nela aqui agora. Boa. Isso aí, mano. E aí a parte de tempo, quanto tu acha que tu vai levar pra poder fazer? Aí como é que vai ser? É back e front? Isso, full stack. Tá, beleza. Mano, coloca aí sei lá, umas 5 horinhas pro front e 8 pro back. É só essa Beleza. tarefa aí? Na sprint inteira? Ou é as outras que tá ali embaixo também? Ah, não, só tem essa, né? Mas acho que também tem essa daqui, ó, que vai indefinir, que inclusive depende da sua. Tá na usura do Call Aí basicamente tu disponibilizando já esse caso de uso, vai ser muito fácil para ele poder, por exemplo, ajustar a questão de lógica e status, né? Mas se você também quiser vir pegar também dele também, acho que não tem problema. Mas aí vocês têm que conversar, né? Sim, beleza. Então beleza, 13 horas. Calmon depois ele vai colocar as dele, por exemplo. Mas eu acho que é bem rapidinho. Pode colocar duas ou três. O outro Calmon, o novato, ele não tá na call, mas ele deve assistir essa gravação. Deve também medir corretamente. É bem tranquilo esse cara aqui, é mais um get mesmo que vai estar dentro do atendimento. Inclusive, ó, esse cara, as tarefas dele vai depender também da sua tarefa, ou Wes, então. Olha só que responsabilidade você vai ter com uma tarefa dessa, né? Tem que garantir muito bem essa tarefa para permitir que eles trabalhem corretamente. Beleza. Aí eu tô com uma tarefa aqui de cadastrar usuário, estimei 8 horas para poder fazer. Inclusive eu vou ter que refletir e pensar nessa questão dos perfis, né? E das permissões. E segurança, por exemplo, no Java é bem chato, mas no Spring é bem chato, mas é nada que seja impossível, né?
E aí, beleza? E Eric, para você estar de boa, essa tarefa que dá selecionar o professor quando um estagiário for cadastrado e for solicitado que ele seja incluído um professor como supervisor? Tá sim. Eu nunca fiz uma tarefa semelhante assim, mas tudo bem. Bom. E a parte de tempo, tu tem uma noção quanto tempo tu vai levar? Mas 8 horas tá bom. Bacana. Beleza, falta apenas o César aqui na call, né? E aí, César, eu vou pensar melhor como é que a gente vai proceder com o seu caso. Porque como eu sei como é que é o teu nível técnico, eu vou ter que pensar bem como é que vai funcionar. Eu acho que você vai pegar assim alguma tarefa, mas também vou passar para você um paralelo, um treinamento que eu também fiz para os novatos, que vai te ajudar bastante. E aí, vai mandar ver. Fechou, mano. Boa. Então, beleza, pessoal. Já conseguimos alinhar certinho a questão das tarefas. Também fizemos a estimativa, né? E aí, aí uma observação muito importante. Como no contrato que cada um assinou aqui na fábrica, e não sei se cada um leu também, né? Completo o contrato. O contrato fala que a gente tem que ter uma disponibilidade de 20 horas para poder trabalhar nesse projeto por semana. Então, isso significa que a gente pode pegar, por exemplo, 5 dias a semana e dispor de 5 horas por noite, né? Ou então pegar no final de semana também para poder compensar, né? Tem gente que ainda tem aula na faculdade, então é justificável, né? Trabalhar todos os dias da semana, mas então pegar um final de semana, por exemplo, né? Mas é importante a gente ter o compromisso, né? O que mais vale pra gente aqui é a entrega do que as horas trabalhadas, né? E aí, beleza, vamos começar então a sprint. Lembrando que ela vai começar amanhã, oficialmente, né? Dia 21. Ela vai ser durar 2 semanas, então vai até 4 de setembro. Sábado, o professor vai querer fazer reunião com a gente presencial. Então é muito importante a gente comparecer e já começar a dar resultados para ele. Resultados para ele, que a gente já começou a implementação, já está funcionando bacana o fluxo bonitinho, né? E aí uma coisa que eu também acabei lembrando agora, pessoal, que ela vai ser muito importante para o desenvolvimento de vocês. Por favor, dê uma importância muito grande para o back-end, porque ele é o core de toda a arquitetura do sistema. E por que eu falo isso? A gente tem, por exemplo, vários tipos de front-end que um sistema pode ter. Ele pode ser, por exemplo, para web, ele pode ser, por exemplo, mobile, ele pode ser, por exemplo, desktop, ele pode ser, por exemplo, IoT, ele pode ser, por exemplo, um PlayStation, né, um videogame. Então, a gente pode ter, por exemplo, vários front-ends. Mas se a gente tiver, por exemplo, apenas um único back-end, que ele está muito bem feito, com as regras de negócio devidamente implementadas, então a gente alcançou o nosso objetivo como desenvolvedores ou desenvolvedora, mediante o projeto. Então, dê uma atenção muito especial para ele, porque ele vai ser muito importante nesse quesito. Façam o back-end de forma desacoplada com o front-end. Não codifiquem o back-end pensando na forma como ele deve interagir com o front-end. Pense da seguinte forma. Se eu fosse, por exemplo, implementar o back-end para dois tipos de front-end, um web e, por exemplo, CLI, será que o meu back-end teria a configuração específica do web que iria impactar o CLI? Ou eu consigo, por exemplo, dispor um único back-end que ele é fácil de encaixar com outro front-end, né? Porque se vocês conseguirem ter essa mentalidade na cabeça, vocês vão conseguir construir um sistema valendo-se de boas práticas e fácil de manter. Então, é isso, pessoal. Eu conto com vocês nessa missão. E vamos pra cima, viu? Tchau, pessoal.